Você quer um desses? Desse? E desse daqui? As melhores action figures, Funkos e muitos outros produtos irados você consegue na Cidade Geek. De presente para você, nós temos um cupom de 5% de desconto para você usar em qualquer compra. Para ficar melhor ainda, você pode ganhar 10 pratas se fizer compras acima de R$100. Só usar o cupom Ganhei 10. Não dá mole, link na descrição. Pagamento feito por PagSeguro. Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius trazendo para vocês mais um vídeo de história de personagens. Fizemos a enquete e o povo pediu, vai ter Golias aqui no canal. Vamos conhecer mais esse personagem que apareceu recentemente no filme do Homem-Formiga e a Vespa. E olha só, não é só ele quem usou o nome de Golias, vamos falar do resto da galera também. Antes de partir pro assunto, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho das notificações e dê um like pro YouTube te recomendar mais vídeos nossos. De quebra, dá um pulinho depois nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, pra gente trocar ideias fora do YouTube. Estamos também no Amino Marvel Comics, aquela comunidade bem maneira de fãs da Marvel, onde podemos conversar, fazer fanfics, enquetes, quizzes e outras coisas relacionadas ao universo Marvel. O link para você baixar o aplicativo tá na descrição. Bora lá! Vamos agora pro vídeo. Golias é um alter ego usado por vários personagens da Marvel Comics. O primeiro Golias foi ninguém menos que o próprio Hank Pym. Criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, sua primeira aparição foi em Tales to Astonish número 27 de janeiro de 1962. E sua primeira aparição como Golias foi em Vingadores volume 1, número 28 de maio de 1966. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, focando mais na sua carreira como Homem-Formiga. Não vamos detalhar muito essa parte, então se quiser saber mais sobre o Hank Pym, o link está passando no card agora e também está na descrição do vídeo. Como falamos no vídeo sobre o Homem-Formiga, Hank Pym é um cientista brilhante, mas que não tinha lá muita autoestima. Depois que sua primeira esposa foi morta por corruptos na Hungria, Pym decidiu que iria enfrentar a injustiça de alguma forma, e logo depois descobriu as partículas Pym, que ele passou a usar para encolher e voltar ao tamanho normal. O cara então decidiu estudar formigas e cria um equipamento em que ele pode se comunicar com elas e passa a combater o mal como Homem-Formiga. Como Homem-Formiga, o herói caiu na porrada com vários vilões e logo descolou uma parceira, Janet Van Dyne, que se tornou a heroína Vespa. Mais detalhes sobre ela no vídeo que está passando no card também. O Homem-Formiga e a Vespa se tornam membros fundadores dos Vingadores e também estão entre os heróis que encontraram e descongelaram o Capitão América. Enquanto salvava o mundo, Pym começou a querer aumentar o nível da brincadeira com as partículas Pym. Literalmente, ele começou a usar as partículas para também aumentar de tamanho. Por motivos óbvios, o nome Homem-Formiga não combinaria com um cara grandão lutando contra a galera malvada. Sendo assim, Pym decidiu mudar o seu nome heróico, passando a ser conhecido simplesmente como Gigante. Por um tempo, Pym chutou bundas como Gigante, mas começou a ficar com medo dos riscos que o aumento de tamanho poderia causar. Então decidiu pendurar o traje junto com Janet, se aposentando da carreira heróica. Mas como nada nos quadrinhos é pra sempre, Pym volta à ativa quando Janet é sequestrada pelo vilão Atuma e pelo Colecionador. Para ajudar os Vingadores a resgatar a sua esposa, o cara voltou a ficar gigante e fez um novo traje. Com a nova roupinha, ele decidiu que seria legal usar um nome mais criativo que Gigante. E assim nasceu o Golias. O próximo Golias é Bill Foster. Criado por Stan Lee e Don Heck, a sua primeira aparição foi em Vingadores volume 1, número 32 de setembro de 1966, mas ele só se torna o Golias em Poderoso volume 1, número 24 de abril de 1975. Bill Foster nasceu em uma região pobre de Los Angeles, mas o cara era inteligente, estudou pra cacete e conseguiu vencer na vida, conseguindo um PhD em bioquímica. Ele também chegou a se casar com Claire Temple, mas logo eles se separaram. Ele conseguiu um emprego na divisão de pesquisa e planejamento das indústrias Stark, onde virou assistente de Hank Pym. Quando Pym era o Gigante, ele fez besteira e não conseguiu voltar ao tamanho normal, e foi Foster quem o ajudou a arrumar a cagada. Algum tempo depois, Foster foi promovido e virou responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento das indústrias Stark em Los Angeles, e lá ele começou a estudar as partículas Pym para tentar consertar os efeitos colaterais delas. Testando em si mesmo, ele viu que também poderia crescer e voltar ao tamanho normal. E o que ele faz? Vai combater o crime? Não, ele decide usar isso para tentar reconquistar Claire Temple, que naquela altura do campeonato já namorava Luke Cage.
Foster inventa a alcunha de Golias Negro e cria uma cena dizendo que ele estava preso no tamanho gigante e era obrigado a trabalhar em um circo para conseguir grana. O que ele não contava era que esse circo era na verdade a facção criminosa conhecida como Circo do Crime, que acabou controlando ele para fazer as badernas. Foster caiu na porrada com Cage e depois eles se uniram para salvar Claire do Circo do Crime. Depois de toda essa confusão ser resolvida, Claire continuou com Cage e Foster ficou na pior. Mas ele é incentivado por Pym para usar a alcunha de Golias Negro para algo mais decente. E a partir daí, Golias Negro se tornou um herói. Como Golias Negro, Foster chegou a se unir a grupos como os Campeões de Los Angeles e os Defensores. Algum tempo depois, ele se uniria ao Projeto Pegasus, onde decidiu usar o nome de Gigante, que já era usado por Pym por sugestão do Coisa, que também fazia parte do projeto. Foster lutou algumas batalhas como Gigante, até pendurar o traje e seguir sua vida. Alguns anos depois, o cara resolve voltar de novo, dessa vez apenas como o Golias. Nessa nova fase, ele ajudou alguns heróis e se juntou à facção do Capitão América durante a Guerra Civil. Durante o confronto entre as facções de heróis que são contra e a favor do registro dos super-humanos, Golias é morto por Ragnarok, um clone do Thor criado por Tony Stark, Reed Richards e uma Skrull chamada Crit No, na época disfarçada de Hank Pym. A morte de Foster seria considerada um ponto crucial para o fim da Guerra Civil e as mudanças de lados que aconteceriam depois disso. Achou que acabou? Claro que não, pois o legado do Golias vive. O próximo a assumir o manto é o sobrinho de Bill, Tom Foster, criado por Reginald Hudlin, Coy Turnbull, Greg Pak e Gary Frank. Sua primeira aparição foi em Pantera Negra Volume 4, número 23, de fevereiro de 2007, mas ele só aparece como Golias em World War Hulk Aftersmash Damage Control número 1, de março de 2008. Depois da morte de seu tio, Tom decidiu que deveria vingar a morte dele. Durante o arco do Hulk contra o mundo, Tom aproveitou a confusão para se pronunciar contra o Homem de Ferro e o Senhor Fantástico, que haviam criado Ragnarok, o clone do Thor que matou o Golias. Sendo assim, eles são diretamente responsáveis pela morte do herói. Depois da porrada desenfreada dos heróis contra o Hulk, Tom invadiu a mansão dos Vingadores e roubou uma versão líquida das partículas Pym, ingerindo-as em seu próprio corpo e conseguindo os mesmos poderes do seu tio. Ele parte para cima do Homem de Ferro, querendo vingança, mas não deu em nada. Depois da batalha, Tom estava entre os super-humanos que ajudaram a limpar a cidade de Nova York dos destroços. Como ele ajudou, os Vingadores não o prenderam nem prestaram queixa por ser um super-humano não registrado. Depois disso, Tom assumiu para si o nome Golias Negro e depois apenas Golias e se uniu a um grupo anti-Vingadores liderado pelo herói Magnum, passando a se opor abertamente aos Vingadores. Poderes e habilidades. Hank Pym. Habilidade em aumentar de tamanho graças às partículas Pym. Aumento de força física proporcional ao tamanho que atinge. Super gênio nas áreas científicas. Habilidades em combates corpo a corpo. Bill Foster, as mesmas de Hank Pym. E Tom Foster, as mesmas dos outros dois, tirando o fato de que ele não é gênio de nada. Algumas curiosidades sobre Golias. O nome Golias muito provavelmente foi retirado da história bíblica de Davi e Golias, onde o israelita Davi usa a palavra de Deus para enfrentar um guerreiro filisteu gigante chamado Golias. Há várias versões dessa história, até fora do contexto religioso, onde Golias sempre é retratado como gigante, ou pelo menos um homem de estatura maior do que a de um humano comum. Além da galera citada no vídeo, tem mais dois carinhas que assumiram o manto de Golias por um curto período de tempo. Um deles foi Clint Barton, o Gavião Arqueiro. O outro foi Eric Joestan, um vilão que já teve várias alcunhas, entre elas Golias, Homem Poderoso e atualmente é chamado de Atlas. No universo Amálgama, o Golias foi um dos poucos heróis a manter o seu nome. No caso, aqui ele é a fusão entre o Arqueiro Verde e o Clint Barton, que na época era o Golias. Tudo a ver, né? No caso de Hank Pym, além da roupa, o tamanho que ele consegue atingir também serve para diferenciar o gigante do Golias. Na época em que atuava como gigante, ele conseguia crescer até cerca de 100 pés, o que seria algo entre 30 e 31 metros de altura. Já como Golias, essa habilidade foi reduzida e ele passou a conseguir crescer até apenas 25 pés, o que seria o equivalente a entre 7 e 8 metros de altura. Mesmo assim, já nessa época, ele só conseguia assumir essa altura por, no máximo, 15 minutos. Para conhecer mais sobre Golias, recomendamos arcos como Entre Nós Caminha Golias, que é o arco onde Hank Pym assume o nome, Entre Nós Caminha o Golias Negro, que é o arco onde o Bill Foster vira o Golias, Guerra Civil, Hulk contra o Mundo e Guerra Civil 2.
Em outras mídias, Hank Pym chegou a aparecer rapidamente como Golias nas séries animadas dos anos 90. Já Bill Foster aparece em jogos como Ultimate Alliance, na série Lego e Super Hero Squad. Nos cinemas, Hank Pym aparece no MCU, mas não como Golias. E Bill Foster teve a sua estreia em Homem-Formiga e a Vespa. Conhece o Golias? O que achou do personagem? Deveria haver um personagem da Marvel chamado Davi? Comenta aí. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e dê um like pro YouTube te recomendar mais vídeos nossos. Ele vai entender que você gosta da gente se você der um like. Aproveita e nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no Amino Marvel, onde poderemos conversar bastante sobre a Marvel Comics. Então é isso aí, galera. Até a próxima e fique na paz.